Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui fazendo nosso exercício, nos colocando à disposição, nos colocando em direção do rumo certo, do norte, da coisa mais importante para as nossas jornadas, que é a questão espiritual. A gente dá muita importância para muita coisa na vida. E a gente atribui essa importância dedicando tempo. Não há como amar sem dar tempo. Não há como você educar filhos sem dar tempo a eles. Não há como você amar uma outra pessoa, um pai, uma mãe, um cônjuge, sem dedicar tempo a essas pessoas. Hoje em dia, o tempo é um dos materiais mais escassos que a gente tem, mais até que feijão. Porque temos sempre 1000 atribuições, 1000 ocupações. É comum que nas horas em que antes a gente convivia, a gente esteja ocupado com outras coisas. Nós estamos numa época que nós somos mais amigos de estranhos, mais amigos do universo, mais amigos de pessoas que nós nunca vimos e talvez nunca venhamos a ver pela internet, do que aqueles que a vida nos programou como nossos companheiros, como nossos amigos, como nossos professores de jornada. Porque não temos dúvida, os nossos maiores professores, aqueles que encerram as maiores lições para as nossas existências, estão exatamente colocados pelo nosso planejamento reencarnatório na posição de filhos, filhas, marido, mulher, pai e mãe, tios e outras pessoas significativas na nossa vida. Nós procuramos avidamente os livros, os mestres, os caminhos, as receitas de evolução, quais os exercícios, quais caminhos, quais ritos, quais objetos sagrados, qual religião, afinal de contas, é aquela que vai me elevar espiritualmente. E na verdade, o nosso planejamento reencarnatório, ele dispôs as coisas nas nossas vidas nos tempos exatos, colocando as pessoas certas e as situações imprescindíveis para o nosso aprendizado. E o que parece incrível é que a gente não tem tempo para olhar para as coisas à nossa volta, não só para as pessoas, mas para as situações, viver os nossos problemas de uma maneira reflexiva, porque nós achamos que temos que dar importância para outras coisas. Enquanto nós buscamos livros, buscamos mensagens, buscamos instruções e deixamos de ver o que é principal, a gente está, na verdade, se perdendo. Porque o rumo das nossas vidas está dado. As leituras, as mensagens, as solidariedades, não há nada que o Espiritismo proíba, nem que o bom senso e nem que Jesus proíba. Apenas dar importância para o que precisa ser dado. Aonde está o cerne do nosso aprendizado? Não só teórico, não só lá longe. Amanhã. Qual é a coisa que você deve dar mais importância amanhã? E eu fiz a pergunta. Agora todo mundo já está pensando o que vai fazer, os compromissos que tem, as coisas que tem que fazer, conta que eu tenho que pagar, as atividades, as 1000 coisas. Isso preenche o nosso dia. Só que às vezes preenche tanto que a gente deixa de ver as pessoas. E entre as pessoas, a que menos a gente vê, sabe qual é? Nós mesmos. Quando a gente consegue fazer o exercício de olhar nos olhos das pessoas da nossa casa, falar bom dia, já é alguma coisa. Desejar bom dia é muito ainda, porque falar é uma coisa.
Mas desejar que aquela pessoa aproveite e extraia do dia dela tudo que a vida reservou para aquele dia, é muito raro quem consiga. E muito mais raro ainda quem consegue, ao se olhar no espelho, decidir entre o topete, quem tem, né? Tem gente que não pode arrumar o topete. O topete, a roupa, o perfume, ou olhar para os olhos daquela pessoa que está ali, naquele quadro, chamado espelho, e perguntar para ela: como é que você está hoje? Que pensamentos estão dominando o teu momento? Em que sintonia, com que sintonia você vai para a vida hoje? E essa pergunta é imprescindível, gente. Porque aqui na Terra mesmo, a gente já pegou uma parte da verdade ao dizer: diga-me com quem andas e te direi quem és. Só que a verdade espiritual vai um pouco além. Diga-me o que sentes e o que pensas, e eu te direi com quem andas. Porque cada sentimento e pensamento é um convite ao mundo espiritual, que atrai as pessoas e as individualidades que estão afetas aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Diga-me o que pensas e o que sentes, eu te direi com quem andas. E aí sim eu te direi quem és. E quem és, com quem andas, o que você pensa, o que você sente, é decididamente mais importante do que essas coisinhas, do que você vai ter que pagar, da conta. Ah, Maurício, mas se eu não pagar? Se você não puder pagar, se você esquecer de pagar, você vai ter que arcar com as consequências, como você já fez tantas vezes. Mesmo o mais organizado de nós aqui já esqueceu alguma coisa. Os mais desorganizados como eu, já vai esquecer mais ainda. Mas esquecer o principal é que é complicado. E o que eu estou fazendo mesmo aqui na Terra? Qual a importância de eu estar agindo? O que está por trás das situações? Qual é a lição das lições? Por que eu passo cada situação dessa na vida? Se você não souber responder essas questões, as coisas vão passar, as situações vão passar. E se você ficar lamentando as coisas que você não pensou no passado, você vai deixar de perceber as coisas do presente, vai ter mais coisas a lamentar no futuro. E onde é que para isso? Para agora. Agora que a gente está parado, pode estar parado só de corpo e a cabeça pensando em outras coisas. Mas hoje nós estamos sendo convidados a parar um pouco do corre-corre e pensar: para onde mesmo que eu estou indo? Porque a gente quer ir rápido. Mas se a tua prioridade for andar rápido e não souber para onde, o que vai acontecer? Quem anda muito rápido, mas não sabe para onde, apenas se perde mais rápido. Simples. Ah, eu vou sair, mas sair correndo. Aí no meio da correria eu não sei para onde estou indo. Só vou me perder mais rápido. A pergunta, o parar para pensar para onde mesmo eu estou indo, é absolutamente fundamental. Vai te fazer economizar tempo. Porque você vai reto. Você vai para onde precisa. E quando foi perguntado para Jesus qual era o mandamento mais importante, no fim das contas, qual é o sentido da vida, para que a gente está vivendo, ele foi claro: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está escrita toda a lei e os profetas. Quem aqui já não se pegou na frente da Bíblia, olhando assim aquele livro e falando: meu Deus, quantas páginas? E aí quando você examinou a página e viu que era fininha, cada página fininha, se desanimou mais ainda, é ou não é? Aí quando você abriu e viu que era 2 colunas, você falou: o tamanho da letra. Aí você se aventurou, ainda foi corajoso e falou: vou ler.
Aí quando você leu, encontrou um monte de palavra que você nunca viu na vida. Como é que eu faço? Jesus deu um plano facilitado para a gente. Ao falar que nesse mandamento maior está contida toda a lei e os profetas, ele quis dizer que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, estão resumidos em amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos e todos os profetas, e os outros mandamentos, toda a Bíblia, toda a lei e os profetas. É um baita plano facilitado, fala a verdade. 2 orações? Em 2 orações? E mais ainda, ele não nos pede, como diz Chico Xavier, que a gente escale o Everest, que a gente queime os pés, que a gente suba o Monte Serra de joelho. Ele não nos pede isso. Sabe qual é o grande pedido de Jesus para nós? Ame. É muito difícil? Será que é muito difícil a gente amar? Se é tão fácil, se é tão claro, se é tão bom, se é tão realizador a gente amar, o que será que nós estamos fazendo aqui na Terra, se a lição é bem fácil? O que você acharia de uma classe que está repetindo de ano várias vezes, não uma, nem 2, nem 30, nem 40, nem 100 vezes? Uma classe que repete de ano 200 vezes. Se a gente, olhando o que eles estão aprendendo, o que eles estão tendo que estudar, você fala assim, nossa, é uma lição fácil. O que você acharia dessa classe? Se é fácil, se é o que a gente mais quer, por que a gente não consegue aprender a lição do amor? Por quê? Porque nós todos que ainda estamos na Terra, os espíritos falam que a Terra tem cerca de 22, 25 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra. Só estão reencarnados 7 bilhões. E esses 7 bilhões, fora pequenas exceções que talvez não cheguem a 1 milhar, 2 milhares, que vêm em missão, todos os outros são multi repetentes. Somos nós. Nós só estamos aqui na Terra porque não aprendemos a lição do amor. Ah, mas vamos falar a verdade. Se eu perguntar para vocês aqui, quem não ama nada, nem ninguém? Quem levanta a mão para falar que não ama cachorro, não ama planta, não ama pai, não ama mãe, não ama filho, não ama marido, não ama ninguém? Quem levanta a mão para falar isso? Ninguém. Então a gente, que nem na escolinha do professor Raimundo, fala, tô tirando 10. Tô tirando 10, porque amar, esse negócio de amar eu já conheço, é comigo mesmo. Não é verdade? Jesus mandou amar. Qual é o próximo, mais próximo que a gente deve amar? Depois da gente mesmo. Essas pessoas, a mãe, o pai, a tia, a avó, não é? Se a gente já está amando, nós estamos bem na parada. Só que Jesus, antes de ser crucificado, antes de passar pelo martírio todo, ele disse para os discípulos, só para os discípulos, um novo mandamento vos dou. Vós sereis reconhecidos como cristãos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Peraí. Ele falou novo mandamento e ele falou amai-vos uns aos outros? Que novidade tem nisso? Ele acrescentou 4 palavras depois disso. Ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós que estamos tirando 10 no amor aí, porque todo mundo ama. Quem ama como Jesus Cristo amou? Nós estamos indo tão bem, né? Nós já estamos quase passando de ano, estamos tirando 10. Aí veio a segunda prova, o segundo mandamento, e a gente ficou complicado. Sim,
nós somos os mais surdos e os mais cegos da terra. Esse é o lado ruim que a mensagem dos Espíritos passa para a gente. Alguém pode falar assim: puxa, mas que coisa depressiva saber que eu sou o repetente dos repetentes. É, mas é a verdade. O lado positivo disso é: entre os repetentes, nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos por Deus para, nesse momento da transição, que é a última leva, a última chance, mais ou menos como a prova de recuperação de quem tirou 0 no primeiro, 0 no segundo, 0 no terceiro e 0 no quarto bimestre. Foi escolhido apenas para ocupar a sala de aula aqueles que Deus acreditava. E não tem coisa mais esperançosa, mais otimista para você, na tua carreira, para nós, na nossa jornada, do que Deus acredita em mim. Diz lá na Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus acredita em mim, quem vai desacreditar? Quem vai desacreditar? Quem vai falar: você não tem chance? E lembra o seguinte, hein? Entre os encarnados aqui tem maníaco do parque, tem Estado Islâmico. E se está aqui na Terra, todo mundo que está aqui na Terra é porque tem alguma chance. Não é desafiador pensar isso? Peraí, Maurício, você está falando que o pessoal do Estado Islâmico tem chance ainda? Se está encarnado, Deus nunca deixaria uma carteira da sala de aula dele ser ocupada inutilmente. Não deixa. Se está ocupando, quem está vivo na Terra hoje tem chance. Mas, gente, até senador da República, até o pessoal da Lava Jato tem chance. Então vou contar uma história para vocês. Teve um jovem muito promissor na Judéia. Ele era um doutor da lei, ele tinha sido discípulo de um dos maiores doutores da lei do seu tempo. Gamaliel foi o mestre dele. E ele estudara com o mais fantástico dos mestres religiosos. E foi um aluno destacado. Sabia as 3 línguas mais importantes do seu tempo: o aramaico, o latim e o grego, que era praticamente a língua universal daqueles tempos. Ele tinha estudado numa das universidades mais poderosas do mundo daquele tempo. Ele tinha uma cultura fantástica. Era reconhecido por todo mundo como a grande promessa da raça, a grande figura do judaísmo, aquele que iria suceder as antigas gerações, porque ele jovem já tinha um conhecimento fantástico. Tanto é que quando ele propôs uma campanha de moralização da sociedade, foi aceita a proposta dele. Imagina um jovem, é mais ou menos como nós aqui sermos eleitos deputados, fazermos um projeto de lei e passar. Não sei se vocês têm alguma noção do que é a Câmara dos Deputados, mas uma pessoa que nova, que não tem articulação, chegar lá e conseguir passar no Congresso, e ainda por cima ser o presidente do Congresso, é muito raro. Ele conseguiu fazer isso, e ele foi nomeado o coordenador, o chefe daquela missão higienizadora, moralizadora da sociedade judaica. E ele, nesse movimento, ele foi até o centro do que ele considerava o mais sujo, o mais distorcido do judaísmo em Jerusalém. Lá encontrou os líderes, chamou esses líderes a responsabilidades, e ele foi o primeiro perseguidor e matador de cristãos da história. Sabe quem é esse que eu estou falando? Na época ele era conhecido como Saulo. Saulo, que nasceu e estudou na cidade de Tarso.
Depois, quando ele se converteu, ele foi chamado de Paulo. Paulo de Tarso, esse que hoje nós cultuamos justamente como um santo. Foi o primeiro perseguidor e assassino de cristãos da história. E ele não se satisfez com perseguir, destruir lares, torturar pessoas e assassinar pessoas em Jerusalém, mas recebeu um mandato para fazer o mesmo na cidade de Damasco. Ele recebeu uma carta do Sinédrio, que era o órgão máximo do judaísmo, para perseguir também em Damasco. Carta branca. Olha o poder que tinha esse homem. Pois ele, quando estava quase chegando, quando estava às portas de Damasco, o que aconteceu? Nem ele sabe. Uma luz fulgurante apareceu no céu, cegou os olhos dele, e ele literalmente caiu do cavalo. Se você ouve as pessoas hoje falarem assim, fulano caiu do cavalo, você não sabe que isso tem origem bíblica. Paulo de Tarso caiu nas areias ferventes do deserto, absolutamente cego, e cego, ele viu o céu se abrir e viu Jesus aparecer na frente dele, mas ele nunca tinha visto Jesus. Ele perseguia os seguidores, ele perseguia aqueles que estavam dando continuidade, mas ele pessoalmente nunca tinha visto o mestre. E ele perguntou: quem sois? Eu sou aquele a quem tu persegues. Imagina o que é, nesse momento, você se defrontar com Jesus. Em primeiro lugar, você está frente a frente com Jesus. Imagina o que pode ser isso. Eu acho que é difícil da gente imaginar, mas tente dentro da sua compreensão. O que é você pessoalmente estar com Jesus? Segundo, ele lhe chamar a atenção por uma coisa gravíssima que você fez. Não contra um ou contra outro, contra ele diretamente. O que você acha disso? Qual seria a tua atitude? Quando Jesus cobrou Paulo de Tarso, ele não teve nenhuma das atitudes que eu pensaria em fazer. O que eu falaria se fosse pego em erro, em um flagrante erro como esse? Eu ia falar que foi a conjunção dos astros, foram as más influências que me levaram a fazer isso, foi a Dilma. Qualquer coisa eu ia alegar para falar que eu tinha errado por causa de alguém. A minha mãe não me amou quando eu era pequeno, eu fui rejeitado pelo meu pai, minha família não me deu amor suficiente, minha mulher não me compreende. Eu ia ter falado qualquer coisa, 1000 desculpas, tentando correr para qualquer lado. Paulo de Tarso fez uma pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Absolutamente consciente pela presença fulgurante de Jesus, da extensão dos seus erros, da profundidade dos seus erros, ele apenas perguntou para o mestre: que queres que eu faça? Nós temos que ter a consciência dos nossos erros para poder ter humildade. A humildade é a virtude das virtudes. Sem humildade, ninguém aprende nada. Se você foi professor alguma vez na vida, se você foi aluno, você vai saber que a coisa mais difícil que tem é ensinar uma pessoa autossuficiente, arrogante, que acha que sabe tudo de tudo. É fácil de dar aula para uma pessoa assim? Não é que é difícil, é impossível. Nada se pode acrescentar num copo cheio até a boca. Se você pegar um conta-gotas e soltar uma gota ali, vai sair outra. Você não pode acrescentar nada ao autossuficiente, aquele que já está preenchido. Só quem tem consciência da sua ignorância pode aprender. E Sócrates, o maior filósofo da humanidade, legou à humanidade um grande conhecimento que sintetiza isso. Só sei que nada sei. É a postura básica de quem quer crescer. A gente só pode crescer com um mínimo de humildade. Então, ter consciência do nosso
dos nossos muitos equívocos no decorrer de muitas encarnações, é absolutamente imprescindível para nós termos uma postura humilde hoje. Mas se a gente deixar essa consciência se transformar em culpa, a culpa não ajuda nada, gente. Disse da importância do perdão, é certo. Mas o perdão mais difícil é aquele que a gente precisa endereçar a quem? O marido, a esposa. O perdão mais difícil é aquele que a gente precisa dar para a gente mesmo. Nós precisamos pensar nos nossos erros e transformar a maneira como nós temos lidado com eles. Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo, nos convida a uma mudança significativa. Ao invés de colocarmos culpa sobre nós pelos nossos erros, que nós nos compreendamos e mudemos a culpa por responsabilidade. Parece um jogo de palavras, não é. A culpa, quem é culpado merece o quê? O que um juiz faz depois de estabelecer que alguém é culpado? A pena, a punição. É claro, eu trabalho no judiciário. A sentença de um juiz é isso. Ele resume os fatos, caracteriza a culpa e decide. É culpado, é inocente, estabelece as penas. E a pena tem melhorado as pessoas? As pessoas têm ido para uma cadeia e saído de lá regenerados, não é isso? Esse sistema da culpa não tem ajudado ninguém. A pessoa se coloca a si mesmo ou ao outro um manto de indignidade e diante de atribuindo indignidade para si mesmo, ela fica amarrada ao passado. Quantas pessoas você não conhece que se deu mal numa primeira relação afetiva e se fecha para todas as outras relações? Quantas pessoas você não conhece que teve uma experiência infeliz no campo A, no campo B e se fecha depois para a vida? A culpa ao outro ou a si mesmo, ela encerra, ela fecha, ela enclausura, ela prende a alma. A culpa não nos ajuda em nada. Mas enquanto a culpa nos amarra ao passado, como se fosse um cachorro amarrado numa árvore, que ele até acha que é livre, mas se ele tentar um pouco mais, ele vai perceber que não dá. A responsabilidade, ela nos projeta para frente, para cima. Porque se uma mãe fala assim, meu filho é muito culpado, ela está achando que o seu filho está mal. Se ela fala, meu filho é muito responsável, está colocando o seu filho para cima. Então a primeira diferença da culpa e da responsabilidade é que a culpa nos apequena e a responsabilidade confia em nós. A culpa, ao invés de ter que ser punido amarrando a gente no passado, projeta a gente para o futuro, porque a responsabilidade faz a gente se direcionar para a reparação. Ela é um programa de trabalho. Ao invés de você ficar amarrado no passado, você faz um programa para o futuro. Errei, vou reparar, vou mudar, vou aprender e vou transformar. Essa mudança, ela é fundamental nas nossas vidas e para agora. Quando Paulo de Tarso, esquecendo tudo que já tinha feito, deixando de lado tudo que já tinha feito, mas se propondo a melhoria, falou, que queres que eu faça? Ele não ficou amarrado numa desvalia, numa falta de merecimento, não buscou uma punição. Ele deu um exemplo para todos nós que é: eu reconheço o meu erro e me proponho a reparação. E ele efetivamente reparou o seu erro. Sem Paulo de Tarso, o cristianismo não teria crescido, não teria alcançado todas as culturas fora do judaísmo. Jesus talvez ainda fosse mais um dos profetas sem a menor importância no mundo. Nós podemos, em primeiro lugar, temos que ter consciência dos nossos erros. Mas segundo, não fazer dessa consciência uma prisão, mas um trampolim que nos vai impulsionar, nos vai direcionar para a mudança, para a transformação, para a reparação. Paulo de Tarso é a luz dos nossos holofotes, é a luz dos nossos sinalizadores,
do nosso farol. Nós podemos, à luz dele, pensar, se ele fez tudo isso e foi santo depois, tem um mundo aberto à nossa frente, um mar de realizações que a gente pode fazer se a gente se propuser, se a gente tiver a coragem, se a gente tiver a prontidão desse homem, que diante dos seus erros, só perguntou para Jesus, e que hoje a gente é convidado a perguntar para Deus: o que queres que eu faça? Obrigado, gente.